Fotojornalismo. A fotografia, sem dúvida, é uma forma de arte. E como toda forma de expressão artística, ela possui vários segmentos. O que mais define o fotojornalismo é a capacidade descritiva das imagens. Elas transmitem informação mais clara e objetiva possível. A história do fotojornalismo. A fotografia mudou a maneira que recebemos as notícias desde os meados do século XIX. O primeiro registro fiel de um evento divulgado foi a procissão de 100º aniversário de Joseph II em Viena. Com o passar dos tempos, a fotografia jornalística contou histórias de guerra, esportes, histórias do cotidiano, sejam elas ligadas a problemas da sociedade ou momentos que marcam a felicidade, e registram o mundo à nossa volta de maneira mais simples e fiel. A importância do fotojornalismo. O fotojornalismo vem ao longo dos anos registrando momentos importantes da história. Sabe aquela expressão, uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então, essas imagens fazem ganhar vida às notícias e acontecimentos, dando cor, rostos, expressões e sentimentos. É a capacidade de resumir o fato numa única imagem. Gêneros do fotojornalismo. Fotojornalismo social. Ele tem por objetivo registrar acontecimentos ligados a problemas da sociedade. Nessa modalidade, inclui registros de denúncia e até mesmo grandes desastres. Fotografia esportiva. Essa é a área do fotojornalismo que se dedica a eventos esportivos, assim como os recordes quebrados de atletas que se tornam lendários. Fotografia cultural. Esse é o tipo de registro que mostra a característica de uma determinada região, assim como os seus festivais e eventos culturais, que identificam as pessoas e os locais. Fotografia policial. Geralmente, essas fotografias mostram protestos, ações preventivas, abordagens policiais e outros conflitos. Filters. Essas imagens falam por si só e está ligado à emoção, à estética ou à sensação. Retratos, mugshots, que vem do inglês to make faces, fazer faces. Essas imagens correspondem a fotografias de rosto e ombro de uma pessoa. Historicamente, esses retratos, eles representavam os ricos e os poderosos. Ilustrações fotográficas. Normalmente são usadas para matérias e manchetes. Fotodocumentário. Busca registrar eventos e acontecimentos de forma objetiva, com precisão. Então, como se tornar um fotojornalista? Um jornalista que é fotógrafo ou um fotógrafo que é jornalista? Eis a questão, não é? Então, a profissão é fotojornalismo e não um jornalista e nem um fotógrafo. Se você tem esse sonho, o primeiro passo para a criação de fotos jornalísticas é a formação superior. O trabalho jornalístico, assim como todas as profissões, exige profissionalismo e comprometimento para praticar de forma exemplar as diversas habilidades que essa área exerce, além de conhecimentos complementares, tais como técnicas de edição e softwares. Outra dica é buscar uma formação complementar, como, por exemplo, o fotojornalismo esportivo ou político. Além de foco, é necessário resiliência e persistência. Se manter informado e conhecer bem o equipamento fotográfico para fazer as imagens que transmitem sentimento, independente do estilo. Algumas referências de fotojornalistas.
Vamos falar um pouco sobre o Sebastião Salgado, que tem feito muita história com as suas fotos documentais. Temos também Rui Mendes, um dos fotógrafos brasileiros mais requisitados do meio musical desde a década de 80. Gustavo Arraes. Suas imagens foram publicadas nas mais importantes revistas nacionais e passou a assinar editoriais da moda e capas com celebridades. Evandro Teixeira. Suas imagens têm diversos setores cobertos pelo fotojornalismo: política, esporte, música. Basta olhar um pouco do portfólio de Evandro para ter uma ideia do que aconteceu no Brasil nas últimas décadas do século XX. Márcio Cabral é o mais premiado fotógrafo do Brasil em competições internacionais, ao mostrar belezas que se escondem sobre as águas. Vale a pena explorar o site dele e conhecer um pouco mais desse trabalho. Rogério Miranda, muito requisitado para fotografar campanhas que demandem um grande conhecimento técnico, produzindo fotos para a publicidade. O que é fotografia artística? Nesse segmento, é comum expressar emoções, sentimentos ou ideias de um fotógrafo. Por não ter obrigação de retratar a realidade, a margem para a criatividade não tem limite. Pode ser conceitual ou abstrata. É comum ter ângulos diferentes e, se for o caso, manipulação da imagem, com filtros e efeitos. É uma forma que dá margem a diferentes interpretações. História da fotografia artística. As primeiras fotografias desse gênero foram criadas no início do século XIX. Não era do jeito que conhecemos hoje. Era apenas como uma captura mecânica da realidade e não tinha nenhum traço criativo. O pioneiro desse estilo é o fotógrafo americano Alfred Stieglitz, que levou a sua arte para os museus. Ele ficou famoso por fotografar a sua esposa. E na primeira metade do século XX, ele explorou o tema da nudez. Ao longo dos tempos, esse estilo explodiu, dando margem a novas técnicas. Tipos de fotografia artística. Temos os retratos fine art, fotografia conceitual, fotografia de natureza e arquitetônica, nu artístico, fotograma, stop motion e edição na fotografia para ajudar a expressar os conceitos e objetivos. Fotografia artística e a arte contemporânea. A fotografia contemporânea tem um aspecto autoral muito intenso. Ela reflete a realidade sociopolítica, os valores, o comportamento, a tecnologia desde os últimos anos do século XX. Com o passar dos tempos, ela ganhou um novo olhar e muitos artistas conseguiram quebrar barreiras impostas pela fotografia e a arte. Portanto, a fotografia como arte contemporânea mesclou o conceitual e os temas mais polêmicos e a arte. Como fazer a fotografia artística? Antes de tudo, você precisa ter conhecimentos de iluminação e técnicas para fazer a fotografia. Porém, esses aspectos não necessitam estar perfeitamente alinhados. O que vai fazer toda a diferença é a quantidade imensa de criatividade e liberdade de pensamentos e a forma como expressá-los. A fotografia tende a despertar emoções e sentimentos do espectador. Escolha o assunto e a forma como transmitir com impacto. Pense nos detalhes de ambiente, pense nas cores, pense na iluminação e os ângulos. Conecte-se emocionalmente com o assunto escolhido, indo a fundo no seu significado e emoções. Solte a sua imaginação artística
e escolha uma forma como retratar esse assunto. Equipamentos e edição de imagem na fotografia artística. O equipamento vai depender muito do tipo de fotografia que você deseja executar. Mas, na maioria dos casos, o que vai contar realmente é a sua criatividade em realizar todo o processo até chegar à imagem final. Pode até ser a lente do kit. Eu tenho certeza que na configuração certa você irá fazer lindas fotos. Vamos ao processo de edição. Podemos escolher uma imagem e alguns elementos para compor a nossa ideia. Nesse caso, eu peguei a imagem de um modelo segurando uma arma, então eu preparei um cenário um pouco escuro e sombrio para ele. Eu utilizo o Adobe Photoshop para fazer essa edição. Acompanhe no vídeo. E foi esse o resultado. Dá uma olhadinha no antes e o depois. Qual foi a sensação que você sentiu?